Hoje nós vamos trabalhar 3 conceitos importantes de liberdade moderna. Nós possamos entender a ideia de liberdade dentro do pensamento revolucionário. O primeiro importante conceito que nós precisamos entender é exatamente o conceito literal de liberalismo, próprio do liberalismo moderno, que tem como, digamos, pai desse pensamento, como é assim dito, em inglês John Locke. A ideia original do liberalismo é exatamente proteger o indivíduo de uma excessiva intervenção do Estado, fazendo com que o Estado se tornasse uma instância apenas zeladora dos cumprimentos dos contratos, do cumprimento da lei. Uma vez que o indivíduo ele desenvolve a capacidade de reger sua vida através de uma posição, de uma postura autônoma, sem ferir a lei nem os interesses da coletividade, esse indivíduo seria então merecedor de um grau maior de liberdade. Isso é importante porque nos dias de hoje você comumente tem visto nos livros acadêmicos, principalmente nos livros jurídicos, nos livros de filosofia, influenciados hoje pelo marxismo, que vem sendo tratado com o nome de progressista, você vem vendo uma pejoração do conceito de liberdade, do conceito de pensamento liberal. O pensamento liberal fosse uma coisa ruim, o liberalismo deixou o povo na miséria, o liberalismo que deixou o povo desassistido. Isso, evidentemente, é um conceito, é uma visão marxista do liberalismo. Na verdade, o liberalismo ele veio para proteger o indivíduo das ações interventoras e até mesmo autoritárias do Estado. A influência desse liberalismo na nossa Constituição está exatamente no nosso 5º artigo, que é onde estão preservados todos os nossos direitos e garantias individuais. O segundo conceito importante para que nós possamos entender a ideia de liberdade dentro do pensamento revolucionário, pensamento este que vai exatamente, ideia esta de liberdade, que vai exatamente se opor à ideia anterior, a ideia liberal, literalmente, é exatamente a ideia de liberdade tanto na doutrina socialista como na doutrina anarquista. Para o socialista, como eu já expliquei em outros vídeos, que tem 3 vertentes importantes: o fascismo, nazismo, o fabiano, social-democrata, e o comunista, marxista, com as suas diversas diferenciações. Mas é importante você entender que dentro do socialismo a ideia de liberdade ela se consiste exatamente numa oposição ao status quo do indivíduo dentro da sociedade do trabalho. Daí porque a necessidade de abolir o trabalho, abolir essa possibilidade de sobrevivência individual, sem, ao contrário do pensamento liberal, sem uma severa intervenção do Estado. Daí porque, se o indivíduo permanece nessa condição de trabalho, de trabalhador e explorado, é porque ele é um alienado. E cabe ao Estado, ao partido e ao grande líder Salvador livrar o indivíduo desta condição de alienado. É importante você também entender a ideia, o que é alienação dentro do pensamento revolucionário. Eu sempre recomendo que quem bem definiu esta ideia de alienação para o movimento revolucionário socialista é exatamente Bakunin, no seu livro Deus e o Estado, onde inclusive ele elege Lúcifer como grande mentor, como grande exemplo do primeiro grande revolucionário. Lá também ele vai definir a antropologia, o perfil do homem revolucionário. Para Bakunin, o homem revolucionário é aquele que reduz o seu comportamento ao comportamento instintivo. Então você não precisa mais do que aquilo que o seu instinto lhe reclama para a questão de sobrevivência.
é um indivíduo que pensa, mas que pensa apenas a revolução. Então, para o socialismo, para o movimento revolucionário, o homem é aquele indivíduo reduzido ao instinto animal que pensa apenas a revolução, nada mais. Tudo além disso é alienação. Alienação, na verdade, traz a ideia, dentro do pensamento socialista revolucionário, traz a ideia de que você tem algo a mais do que o que você precisa. Algo a mais daquilo que você é. Daí porque para reduzir você a essa essência humana do homem revolucionário, é preciso passar pelo processo de desapropriação da propriedade privada e também de desapropriação da sua liberdade individual. Então, a liberdade dentro do movimento socialista ela é exatamente o oposto dentro da doutrina liberal. Enquanto a doutrina liberal ela reclama pela não intervenção do Estado na sua vida, para você ser livre, as doutrinas socialistas vão reclamar por uma maior intervenção do Estado na sua vida, para que assim você possa ser livre da exploração, do trabalho e de uma classe burguesa, etc. A terceira concepção de liberdade está no movimento anarquista. Eu, particularmente, não acho adequado enquadrar o movimento anarquista dentro do movimento socialista, porque as diferenças são marcantes, a começar pela própria percepção de Estado. A concepção de Estado está exatamente a ideia de anarquista. A gente fala aí o anarquismo um sentido doce, um sentido bem floreado, bem dócil, né? O anarquista, ele quer exatamente a anarquia, a ausência de ordem. E, evidentemente, que ele vai atingir exatamente o Estado, porque é o Estado moderno, essa importante para se estabelecer qualquer tipo de ordem, desde a modernidade clássica até os dias de hoje. Então, daí porque o anarquista ele vai atacar diretamente o Estado. Daí porque o anarquista ele é contra o Estado e tudo aquilo que diz respeito ao Estado. E, evidentemente, então, que para o anarquista, a sociedade ideal é aquela em que a ordem é estabelecida em função de critérios comunitários. Daí porque a relação que Bakunin faz entre o instinto, o instintivo e a revolução. A sociedade ideal vai ser aquela em que você não precisa nada mais do que aquilo que precisava o homem tribal em tempos pretéritos da existência humana. É importante você entender essas três concepções de liberdade e perceber como isso vem sendo manipulado nos dias de hoje, como eu tenho ressaltado muito, através da implantação do conceito da dialética. Eu já expliquei que a dialética ela é um instrumento nocivo quando mal utilizado, exatamente porque ela reduz a realidade a dois extremos, a tese e a antítese, que o senhor Karl Marx fez a gentileza de traduzir entre burguesia e proletariado. A importância de você entender essa concepção de liberdade é porque hoje você está sendo induzido a um novo tipo de controle de massa, a um novo tipo de formação de sociedade de massa. Daí porque você tem toda a sociedade fragmentada numa concepção de luta de classe que ainda não tinha sido observado exatamente, claramente, em nenhum livro de doutrina revolucionária, senão quando se inicia principalmente a escola de Franco, através de Adorno, Marcuse, Horkheimer, entre outros. Mais recentemente, inclusive, o Sr. Habermas. Então você começa a fragmentar a sociedade em dimensões dialéticas, colocando um contra os outros, criando novas formas de proletariado e novas concepções de burguesia e proletariado. Isso é o que se chama de reinventar a esquerda. Agora, recentemente, você já está começando a ver no Brasil, preste bem atenção, com essa crise política que nós estamos vivenciando, já está começando a aparecer na imprensa alguns políticos da esquerda dizendo que nós temos que reinventar a esquerda. É exatamente isso que está acontecendo hoje, que aconteceu no passado.
Então você vai criando uma série de conflitos, microconflitos na vida das pessoas, nas nossas vidas, e isso vai fazendo com que as pessoas sejam mais facilmente conduzidas. Nós falávamos da sociedade de massa como uma sociedade em que todas as pessoas pensavam de uma única forma. Daí porque os meios de comunicação de massa eram extremamente importantes para essa engenharia social. Hoje, essa engenharia social ela é feita também através dos mesmos meios de comunicação de massa, só que muito mais sofisticados tecnologicamente, através das redes sociais, que são instâncias fundamentais para essa manipulação, e você fragmenta toda a sociedade. Daí porque você vai falar, por exemplo, em expressões muito belas, igualdade na diversidade. Vamos diversificar, vamos fragmentar, colocar grupos um contra o outro e deixar que a síntese dessa dialética esteja exatamente na mão das esferas dominadoras dos partidos, do Estado, dos grandes conglomerados econômicos, que são realmente os que bancam os movimentos revolucionários. Eu espero que esteja claro para você a importância de se entender os conceitos de liberdade e lhe convido a continuar pesquisando na internet sobre esses apontamentos que nós temos vistos nesses meus breves comentários. Muito obrigado pela sua atenção.